aqui no... Meu... Tá bonito meu olho? Tá. Meu olho no meu cabelo? Tá. Deixa eu falar, tá, se você não viu... Tá bonito. Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez no meu canal e hoje eu trouxe a presença ilustre do amor da minha vida, Guilherme Custódio. Oi, gente. Gente, hoje o vídeo é sobre uma relação soro diferente, né? A gente vai falar um pouco sobre o nosso relacionamento. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, o Gui abriu também, né? Abri. E aí a gente recebeu várias perguntas bem legais e a gente vai estar respondendo aqui hoje tudinho sobre a nossa relação pra vocês, ok? Tá sentindo essa vibe? Bom, antes de mais nada, eu vou deixar que meu namorado se apresente, né? Então, diga aí. Bom, eu sou o Guilherme, como o Vi já falou. Eu trabalho como cenógrafo, como aderecista. Namoro essa criaturinha lindinha. E é isso. E é isso. Uma pessoa, um homem de poucas palavras, por enquanto, né? Que tá só começando. Bom, como o Gui disse, a gente namora há 2 anos. Um pouco mais de 2 anos. Pouco mais de 2 2 anos. anos e já. alguns mesezinhos. 2 anos e alguns mesezinhos que a gente nunca sabe. E muitas pessoas têm dúvidas sobre a nossa relação. Minha sorologia ela é aberta publicamente. E muita gente não sabe que o Gui não vive com HIV. E muitas vezes quando as pessoas descobrem isso, elas ficam confusas. Tipo, meu Deus, como isso é possível? E hoje a gente tá aqui para responder várias perguntas e mostrar que sim, é possível ter uma relação soro diferente, linda, saudável, é possível ter uma relação. Então, vamos às perguntas, né? Bora pras perguntas. Ok, a gente tá com o celularzinho aqui, deixamos anotados, né? Porque a gente não ia decorar todas as perguntas. Inclusive, obrigado, gente, as pessoas que participaram e encaminharam as perguntas, porque é só assim que a gente consegue tirar as dúvidas e passar a informação adiante. Então, de verdade, obrigado. Tudo bem que eu tive que dar uma comida de rabo nos meus seguidores, né? Porque o meu post de perguntas, ele deu 300 visualizações e me mandaram 2 perguntas. E aí eu tive que dar um puxão de orelha na galera, mas... Os meus não, porque eles são exemplo. E eu nem precisei fazer isso. Pois é, quem vive com HIV sou eu, né? Primeiríssima pergunta. Como foi a primeira conversa de vocês sobre o assunto? Quer falar? Não, pode contar. Tá. Gente, foi bem dramático, na verdade, porque a nossa primeira conversa sobre o assunto já foi quando eu contei pra ele que eu vivia com HIV. A gente já tava um tempo juntos, e eu já tava frequentando a casa dele, e a gente tava exatamente nesse quarto aqui, e aí tem uma cama aqui. E tava foi nessa sentadinho. cama onde aconteceu. Mas, enfim, como que foi essa primeira conversa? A gente já tava, eu acho que há uns 2 meses namorando, e eu não tinha contado ainda pra ele. Enfim, medo, insegurança, medo de rejeição, aquilo que muitas pessoas que vivem com HIV... É uma realidade de muitas pessoas que vivem com HIV ainda. Porém, sempre que eu tava com ele, que a gente se relacionava, eu ficava com essa pulguinha atrás da orelha, porque eu pensava, tipo... Meu, é a pessoa que... Teoricamente, eu quero viver a minha vida toda, né? Porque quando a gente começa a namorar, a gente não começa pensando em terminar, né? A gente pensa em viver a vida. Como que eu vou viver a vida toda escondendo isso dele, sabe? A gente, na nossa relação, uma coisa que a gente sempre prezou era a sinceridade. A gente conversa muito e conversa sobre assuntos que, às vezes, a gente olha e fala, nossa, amor, tipo... Muitos casais nunca conversariam sobre isso sem ter uma treta. E isso desde sempre, né? Desde o começo da relação e até antes de a gente chamar de namoro mesmo. Exatamente. E aí eu tinha isso na minha cabeça e uma noite a gente tava aqui deitado e eu pensei, meu, eu não consigo mais ficar com isso, sabe? Eu preciso falar, eu preciso ser 100% sincero com ele. Não dá pra eu ser 99,9. E daí eu... E aí eu comecei a perguntar pra ele, o que você sabe sobre HIV? A gente começou a conversar. Você namoraria alguém que vive com HIV? Aí ele, namoraria, né? Sem problemas. E fui, né, ali preparando o meu terreno pro momento. Depois de algumas perguntas, eu percebi que tava tranquilo. Pelo menos parecia estar tranquilo, eu me abri pra ele. E daí eu guardo os potinhos meu de medicamento. Acho que tem uma sacola aqui. Pega ali, amor.
Eu guardo os meus potes de medicamento desde quando eu comecei o tratamento. E isso tem 5 anos. Aqui é só um pouquinho deles que a gente usou pra gravar o meu videoclipe. E daí eles ficavam dentro de uma gaveta. Deixa eu jogar isso daqui aqui. E daí eles ficavam dentro de uma gaveta. E daí eu peguei essa gaveta, abri e virei na cama todos os potes de remédio em cima dele. E aí ele ficou tipo, o que é isso? E aí eu falei, é isso. E, tipo, ele não tava sacando, imagina. À noite, né, do nada, uma caixa de remédio cai na sua cabeça. Quando eu vi os remédios, eu fiquei bem... porque, ok, eram remédios, deu pra ver que ele fazia uso daquilo com frequência, porque tinha muitos, realmente foi uma montanha, assim, mas... Sei lá, fiquei meio em choque de tal, o que isso significa. Apesar de já ter visto o remédio, por já ter tido contato anteriormente, mas ainda assim foi, tá, pra onde isso vai levar? Continua. Aí eu tive que verbalizar, né? Amor, eu vivo com HIV. E daí ele olhou, tá bom, Tá. por que você não me contou isso antes? Aí eu fiquei muito brava, né? Porque pra mim parecia muito óbvio, mas pra ele não. E aí eu tive que explicar que, enfim, não é fácil pra uma pessoa que vive com HIV contar assim a sorologia, tipo, é muito difícil você ser rejeitado por uma coisa que tá dentro de você e que você não pode tirar. Uma coisa, sei lá, eu chegar de cabelo verde, ele olhar pra mim e falar, amor, não gostei, se você não mudar essa cor de cabelo, a gente vai terminar. Eu posso trocar a cor do meu cabelo. O Mas que é bem o ó também. o que é bem o ó. É uma situação hipotética muito ruim. É na uma verdade. situação hipotética muito ruim, porque o certo seria eu falar, eu não vou trocar e a gente terminar. Mas é só pra vocês entenderem que sim, eu poderia. Com HIV, a gente não tem essa opção. Então, isso me destruiria muito por dentro. Enfim, e aí ele foi a pessoa mais incrível desse universo e me deu todo o apoio, disse que isso não mudava nada entre a gente. E de fato não mudou, a nossa relação daquele segundo em diante foi o mesmo do que há 10 minutos atrás, antes de eu abrir a sorologia. Pra ele era uma coisa muito natural mesmo. Porque é natural. Porque então... é natural. Então agora vamos à segunda pergunta, que é: você acha que a pessoa indetectável tem o direito de não falar pro parceiro sobre a sua sorologia se não quiser? Pergunta polêmica. Muitos acham que, na verdade, essa pessoa tem o dever, mas a pessoa ela tem o direito de não falar. E não só se ela estiver indetectável, ela tem direito de nunca abrir a sorologia dela pra ninguém. E isso não faz dela um monstro, isso não faz dela uma pessoa perigosa, mentirosa, só faz dela uma pessoa que tem direito ao sigilo da sua sorologia. Nada além disso. Eu quis contar pro Gui porque a gente tinha uma relação, não sei, muito bacana. Eu queria abrir. Eu não... Era uma necessidade muito pessoal, né? Era uma necessidade mais minha, assim, né? Não era nem por questão de, quero protegê-lo, até porque isso não tem nada a ver. Mas é porque eu queria mesmo poder compartilhar isso com ele, sabe? Eu queria poder, sei lá, um dia falar, amor, vai lá buscar o remédio pra mim, ou tipo, ele me acompanhar num exame, fazer coisas do meu cotidiano, né? E estando junto com ele, não precisar mentir pra ele que tô indo na padaria pra ir fazer exame, ou que tô indo sei lá onde pra ir buscar medicamento. E então para você que ainda acha, né, essa discussão de que a pessoa que vive com HIV, ela tem que contar pro parceiro, tira isso da cabeça, gata. Tipo, não, a gente não precisa contar nada. Se você tem dúvidas, use preservativo, tome a PrEP, entendeu? A gente tem que parar de jogar essa questão pro outro, sabe? Se você não sabe se essa pessoa tem HIV ou alguma IST, enfim, então se proteja da forma que você conhece, entendeu? Não tem que jogar só o problema pra pessoa e achar que se alguma coisa acontecer diferente do que você imaginava, é ela que é a culpada, entendeu? Não tem isso, até porque não tem um culpado ali dentro dessa situação. Exatamente. E também você tem leis em que há a proibição de você ficar espalhando a sorologia de uma pessoa. Sim, saiba disso também. Se um dia alguém descobrir a sua sorologia e começar a compartilhar por aí, seja de má fé ou não, mas contra a sua vontade,
você tem leis que te protegem contra isso. Terceira pergunta. Qual a importância de estar indetectável em uma relação soro-diferente? O que é importante é a gente considerar que as duas ou mais pessoas que estiverem dentro de uma relação estarem cuidando da sua saúde. Sim. Porque não é o fato da pessoa ter HIV que ela deixa de ser menos saudável, entendeu? Sim. Assim, o que eu posso dizer da diferença da minha relação com o Gui, se eu não estivesse indetectável, nós estaríamos transando ou com camisinha, ou ele estaria fazendo uso da PrEP. Eu acho que essa é a diferença. Como eu estou indetectável, a gente não precisa usar preservativo, nem ele usar a PrEP, porque eu não transmito o vírus pra ele. Então, É a quarta. quer que eu leia essa? Eu não posso ler? É que a gente vai revezando. Mas você leu? já leu duas. Então é essa. Quarta perguntinha. O parceiro precisa tomar quais medidas para não contrair o vírus? Pra você, mozão. Bom, na realidade eu utilizo muito do Vi como o que eu preciso fazer para prevenir, porque como ele faz testagens regulares, não só relacionado ao HIV, mas também a outras ISTs, e ele ser indetectável, ou seja, a quantidade de vírus no sangue é muito, muito pequeno a ponto de não ser mais transmissível, eu não utilizo camisinha, né? A gente não utiliza camisinha na relação sexual e também não faço uso da PrEP, pelo fato de o Vi estar se cuidando nesse nível. Mas em uma relação diferente, onde o parceiro não está indetectável, tem várias formas de você se prevenir. Você pode estar usando preservativo, você pode tomar a PrEP. Para quem não sabe, a PrEP é a profilaxia pré-exposição, que é um medicamento que você toma e ele faz com que você não pegue o vírus do HIV. Então, você tem que fazer o uso contínuo desse medicamento e aí você não contrai. E no caso de uma relação onde as duas pessoas vivem com HIV e as duas não estão indetectáveis, o melhor é que ambas usem preservativo, né? Até porque a PrEP já não funcionaria. E no caso das duas estando indetectáveis, não tem necessidade de se prevenir com preservativo ou PrEP, porque elas não transmitem o vírus uma para outra. Tem pessoas que, mesmo numa relação assim, em que você tem um indetectável e você tem uma pessoa que não tem HIV, ainda acha necessário utilizar a PrEP. Mas aí, obviamente, como a gente falou, vai de relação para relação. É bom vocês entenderem o que é justo para vocês, assim. Sim, e geralmente essas pessoas, em uma relação, por exemplo, um relacionamento aberto, onde você pode se relacionar com outras pessoas, aí sim é importante você adotar novos métodos de prevenção. Mais uma pergunta, então? Essa pergunta é pra você, mozão. Quando você soube que eu vivia com HIV, você já entendia do assunto? Sim, eu já entendia. Eu já tinha tido uma relação com uma pessoa e levantou a situação de sou indetectável. E me contou sobre isso, o que era, o que ele tinha que fazer. E aí foi naquele momento que eu entendi melhor sobre esse mundo mesmo. E aí eu fui fazer mais pesquisas e parari parará. E aí quando o Vitor me contou, por já ter passado por essa situação, foi algo muito, muito tranquilo. Porque eu já tinha informações suficientes para saber que estava tudo bem. Informação, né, gente? Informação é tudo. Basta informação. Próxima pergunta. Quais tabus vocês tinham e que essa parceria te alargou as perspectivas? Estar numa relação com uma pessoa indetectável, uma pessoa que tem HIV, fez com que eu tivesse de ser jogado mesmo em todas as situações possíveis relacionadas ao tema e aí aprender na prática, sabe? Aquela coisa de aprender com muito tapa na cara. E isso foi muito bom. Porque eu acabei conhecendo mais pessoas que viviam com HIV, comecei a estar mais ativamente dentro disso, e não só pelo Victor, mas eu acho que ele me trouxe muito a importância da gente lutar pelas causas que não necessariamente a gente carrega no nosso corpo, mas que a gente respeita e também acredita do outro, sabe? E ir junto na luta mesmo. Sim.
Acho que eu faço um pouco das palavras deles as minhas. Eu também aprendi muito conhecendo outras pessoas que vivem com HIV e isso, enfim, quebrou muitos tabus. Por exemplo, eu não sabia que eu não transmitia. Eu era indetectável praticamente já há 5 anos e eu não sabia que eu não transmitia o vírus sexualmente. Então, eram muitos tabus que eu ainda tinha. E os médicos não me passavam isso, né? Eu fui aprender isso em uma ONG. Então tem também um problema do sistema de saúde, né? Até que ponto que eles te informam. Próxima pergunta. Para cada um de vocês, qual foi o maior desafio da relação de viver em uma relação soro diferente? Uou, maior desafio. Olha, pra mim, enquanto pessoa vivendo com HIV, o maior desafio de estar nessa relação foi estar nessa relação. Foi falar pra ele que eu vivo com HIV. Eu acho que abrir isso de fato foi o maior desafio. Acho que se não o único desafio, o único grande desafio dessa relação, porque o resto não acho que era muito desafio, né? Mas era questão de aprendendo coisas. Só que isso era algo que me desafiava e me tirava um pouco dos trilhos, assim. Pra mim, o único desafio mesmo, eu acho que vai para além de nós dois, assim. É como, estando em uma relação como essas, e tendo uma pessoa que você ama, vivendo com HIV, como a gente se coloca no mundo, sabe? Porque tem muita gente com preconceito, então é muito mais algo como a gente começa a se portar dentro do mundo do que a nossa relação em si. Eu acho que isso que é o mais difícil e o que a gente tem que se colocar mesmo. É isso aí. Próxima pergunta, uma pergunta muito boa, inclusive, que eu acho que até eu tenho essa dúvida. Qual a opinião dos seus pais? Eles têm medo? Ah, você não sabe dessa mesmo, Eu né? não sei dessa resposta ainda. Olha, primeira mão. Pra quem eu contei, assim, na época que eu vi me contou um tempo depois, foi pra minha mãe. E eu achei muito engraçado quando ela respondeu. Porque a única coisa que ela falou é, vocês usam camisinha? Aí eu falei que sim. Aí ela, então é isso, vocês têm que se proteger. E não era se proteger no sentido de, nossa, você não pode viver com HIV. Foi muito no lugar de, vocês dois estão se cuidando, né? Não, sim, se cuidando, né? Vocês estão cuidando da saúde de vocês. E aí quando eu disse que sim, ela ficou de boas, assim, ela nunca questionou, tipo, nossa, mas o Victor tá tomando remédio? Porque muitas vezes as pessoas ficam com essas dúvidas, ai, mas ele tá bem? Tipo assim, meu, não faça essa pergunta, sabe? Porque é desnecessária, entendeu? Você não fala pra uma pessoa que tá com alguma, sei lá, com diabetes, tipo, ai, mas você tá se cuidando? Você tá tomando remédio? Tipo, meu, não. Tipo, você tem que se cuidar assim como a outra pessoa tem que se cuidar, independente do que ela tem ou que ela não tem. Então isso pra mim foi muito bonito, porque ela tava preocupada com a gente, independente do que fosse. Então agora você sabe, mas Agora eu não. sei, inclusive, um beijo, Dona Jo, seu Gilberto, amo muito vocês. Gente, meus sogros são maravilhosos. Inclusive precisamos voltar pra sua casa, né? Que a gente fica de temporada aqui na minha casa, depois a gente vai pra lá, a gente Ainda fica mais nessa revezando. pandemia, né? Mas é isso, grande beijo pra vocês. E agora vamos à última pergunta de vocês aí do Insta, que é uma grande pergunta, inclusive. Quando vocês compartilham que a sorologia de vocês é diferente, as pessoas tendem a elogiar o Gui como se ele estivesse fazendo um gesto de caridade por namorar uma pessoa que vive com HIV? Uou! Vai, rasga. Então, eu tenho um amigo que ele namora com uma pessoa que vive com HIV, e aí toda vez que eles descobrem sobre isso, que a sorologia é diferente, as pessoas ficam, ai que fofo, ai parabéns, justamente como se ele estivesse fazendo essa coisa da caridade e ele fosse um herói, assim. Mas eu não vejo as pessoas fazendo isso com a gente especificamente, não. Sim. Eu fico muito feliz. As pessoas obviamente ficam felizes que a gente está junto, que a gente namora e tarará, mas nunca teve essa situação. As pessoas sabem que o Victor tem HIV, mas nunca falaram, tipo, ah, e você, que você tem HIV?
sabe? Não, é isso, o Victor tem HIV, é o fato que ele joga, mas não vem as pessoas não vêm me perguntar como se tivesse uma contradição, sabe? Dentro da relação. Uhum. E inclusive até é uma coisa importante pra gente falar que isso é muito chato quando você tem uma relação em que uma pessoa vive com HIV e a outra não, e as pessoas enxergam a pessoa que não vive como isso que você falou, um herói, sabe? Mártir, Tipo, né? nossa, parabéns por você, né, aceitar uma relação assim, por você viver uma relação assim. Tipo assim, girl, é só uma relação como qualquer outra. Ele não tá me fazendo um favor por estar. Ele não é uma pessoa mais foda ou mais forte por, tipo, segurar essa barra, sabe? É uma relação como qualquer outra, entendeu? Então, não seja essa pessoa, por favor. Zombie. Então é isso, a gente chega ao final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, conhecido um pouquinho mais aqui da gente. Eu acho que eu vou tentar trazer o Gui mais pra cá, né? Se ele quiser também. Se vocês quiserem também, acho que esse é o grande ponto. Isso aí, gente. Deixa aqui nos comentários se vocês querem o Guilherme nos próximos vídeos que eu vou trazer. A gente faz um quadro de casal aqui. E eu acho que só pra fechar, primeiro, obrigado, mozão, pelo espaço. E é possível uma relação em que duas pessoas têm sorologias diferentes. Muita gente às vezes acredita que isso não é possível, que não vai acontecer e que você precisa estar numa relação escondendo isso. Não é uma necessidade você abrir a sua sorologia, como a gente já colocou. Mas se for possível, se você se sentir confortável, enfim, quiser contar, vai acontecer de forma orgânica. E pessoas como eu, assim, que não têm HIV, não objetifiquem pessoas que têm HIV, sabe? São seres humanos também e a gente não pode ver isso como uma barreira, entendeu? Não é algo que vai te impedir de ser feliz, de amar a pessoa, de fazer coisas com a pessoa, não. Só se permitam. Uhum. Sim, outra coisa que eu digo assim pra você, que assim como eu vive com HIV e agora pode estar passando por esse momento de será que eu vou conseguir me relacionar com alguém? Ou você já está em uma relação e está com medo de contar pra pessoa e perder ela. Hoje eu reagiria muito diferente a essa situação. Eu acho que se uma pessoa terminar com você ou você tiver que terminar com uma pessoa porque ela não aceita a sua sorologia, isso não é uma perda, mas é um livramento. É um ganho. É um ganho, porque ninguém merece você ter que viver com uma pessoa preconceituosa, com uma pessoa que não te aceita, sabe? Se a partir das coisas que essa pessoa fala, você já vê que essa pessoa não aceitaria se relacionar com uma pessoa que vive com HIV, meu, cai fora, tipo assim, bye bye, sabe? Lute por uma pessoa que não tenha preconceitos. Acho que é até umas perguntas legais, né, para um primeiro encontro. Antes de qualquer coisa no encontro, tenta entender o que ela sabe sobre HIV, o que ela acha sobre uma relação soro diferente, e a partir dali você já vai saber se vale a pena um segundo encontro ou se você já corta ali mesmo. Tem muita gente legal no mundo, tem muita gente linda, tem muita gente importante, muita gente informada. Então não se desespere porque tudo vai dar certo, tá bem? Gente, um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau. Gente, créditos extras, eu esqueci de mostrar a maquiagem de hoje que vocês pedem. Deixa eu pôr uma luz aqui. Eu fiz hoje só um brilhinho, uma coisa assim. Bem nhenhenhen. Né, mocinho? Tchau.